Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é O Pão que Desceu do Céu dá vida ao mundo. E o título da quinta-feira, O Senhor está conosco. O versículo, Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. E obrigado por tua vitória na cruz. A tua vitória na cruz nos deu a posição vitoriosa que hoje nós temos em ti. O Senhor venceu Satanás, venceu o pecado, venceu o mundo, crucificou o velho homem, o ego, em troca da tua vida, do teu sangue. Hoje nós recebemos redenção, remissão dos nossos pecados. Mas o Senhor não ficou na morte. Pelo contrário, o Senhor ressuscitou e nós também ressuscitamos juntamente com o Senhor. E hoje estamos assentados em Ti, no terceiro céu. Obrigado, Senhor. Nossa luta hoje não é contra a carne, contra o sangue. E nós te pedimos todos os dias que nos ajude a enxergar isso. A não olhar aquilo que é simplesmente visível, a não direcionar a nossa ira aos irmãos, às pessoas. Pelo contrário, a nossa luta é contra os principados e as potestades, eles que serão esmagados debaixo dos nossos pés na tua volta, Senhor. Hoje queremos permanecer em ti, usando a tua armadura, defendendo-nos de todo ataque de Satanás, ajudando nossos amados irmãos também a avançar na posição que o Senhor nos deu, avançar em Cristo até a tua volta, Senhor. Obrigado por tudo o que o Senhor nos deu. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, voltamos a João capítulo 6. Vamos ler, irmãos, os versículos 15 até o 20. João 6. Aqui o Senhor havia acabado de multiplicar os pães. E o versículo 15 diz: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Aqui, o homem natural não entende essas coisas, não é? Porque as pessoas, a multidão, elas estavam indo até o Senhor para proclamá-lo rei, para reconhecê-lo como Cristo, reconhecê-lo, sabe, dar reconhecimento, louvor. E talvez você pense, e aí que entra o ponto importante, que o Senhor estava preocupado com isso, em ser reconhecido, sabe? Ah, olha só, é o rei, é o Cristo. Não, ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai do jeito que o Pai determinou. Esse é o nosso modelo. Então, o tempo em que Jesus seria de fato aclamado como Cristo, como o Rei, e estaria assentado à destra do Pai, não era esse tempo. Assim, o resultado não seria o resultado de uma multiplicação dos pães, é isso que eu quero que vocês entendam. Mas sim, quando e conforme ele o fez, quando ele passasse pela morte e fosse ressuscitado pelo Pai em aprovação a toda a sua obra. E aí ele sentaria então como rei, como aquele que tem um nome acima de todo nome, à destra do Pai. Então perceba, irmãos, que o nosso objetivo é, até a volta do Senhor, servir ao Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. E às vezes surgem situações que você pensa assim, quer saber, isso aqui já está bom. Eu não preciso avançar mais não, eu não preciso mais, já fiz muita coisa, não preciso mais fazer, agora deixa para os outros. Não, irmãos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor até o fim. Então o que o Senhor fez? Quando ele viu a multidão, ele se retirou sozinho e foi para o monte. Aí ao descambar o dia, o versículo 16 diz, os seus discípulos desceram para o mar. O Senhor os instruiu para que eles fossem na frente. Tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E nesse trajeto já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Versículo 17. Então, o Senhor havia aparentemente permanecido no monte,
E eles foram na frente, como o Senhor ordenara, e já se passavam alguns quilômetros, aqui em estádios, né? Marcado em estádios. Fala no versículo 19 que quando o Senhor apareceu já estava longe de 25 a 30 estádios, que mais ou menos 3 quilômetros. Então, o versículo 18 diz: e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Quando você vai lá para Mateus 8, houve uma situação parecida. O mar, os discípulos, só que nessa situação de Mateus 8, o Senhor estava dentro do barco dormindo. Então, Mateus 8 mostra que começou a soprar o vento muito forte, as ondas se voltaram contra o barco, e aí os discípulos ficaram desesperados. E em Mateus 8, o Senhor, aí foram lá e acordaram o Senhor. Por que o Senhor dormia no barco? Porque o ritmo do Senhor era muito intenso quando ele estava na terra, no seu ministério terreno, né? Quando a gente fala estava na terra, entenda, por favor, que nós nos referimos ao seu ministério terreno, ele em carne, não é? Então o ritmo do Senhor era muito intenso. O Senhor, ele não tinha um horário para dormir. Então ele dormia, ele descansava, ele se alimentava quando ele conseguia. Primeiro vinha a obra do Pai, depois a vontade do Pai, depois as necessidades físicas. Essa era a premissa do Senhor. Então, aqui no barco eles estavam atravessando, foi o momento que ele encontrou para descansar, para dormir. O que é uma figura, irmãos, muito emblemática para nós. Porque o barco, tanto aqui quanto em João 6, ele representa a igreja, a vida da igreja. Quando eu digo vida da igreja, quer dizer a igreja idealizada pelo Senhor. A vida da igreja é o lugar que dá descanso para o Senhor. E quem estava guiando o barco eram os discípulos, mas sabendo que estavam seguros e no caminho correto, porque Jesus estava no barco. Então, na vida da igreja, irmãos, ontem eu até falei um pouco sobre isso. O Senhor, o próprio Senhor, a gente vê o apóstolo Paulo falando, ele deu homens dons para aperfeiçoar a todos nós. Então, há dons de liderança, dons da palavra profética, dons com relação ao serviço, enfim. São pessoas dotadas por Deus com sabedoria, habilidade para trabalhar no barco, para, entre aspas, conduzir o barco. Mas só há segurança nesse barco, na vida da igreja. A segurança não é porque tem um bom capitão ali, uma pessoa, olha, o apóstolo Pedro era pescador, André, João, eles sabem conduzir um barco. Não é aí que está a segurança, porque se você for ver aqui, eles ficaram desesperados, eles foram acordar o Senhor dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Então, a segurança que nós temos na vida da igreja, irmãos, ela não está em irmãos muito capacitados ou em irmãos pouco capacitados. Hoje a direção está com determinado irmão, então nós estamos seguros. Amanhã, se esse irmão dormir no Senhor, aí nós perecemos. Não, irmãos. A nossa segurança está em que Jesus está no barco. Entenda isso. Então, ele pode estar até, entre aspas, dormindo, descansando, mas a presença dele está nos guiando. Entenda isso. É como nosso amado irmão Pedro fala, ele falou até em Ribeirão para a gente também, quando ele foi até o Senhor e recebeu a incumbência de liderar a obra, e ele falou: Senhor, eu não tenho capacidade. E aí o Senhor falou com ele através daquela passagem de Moisés, em que o Senhor falou para Moisés: a minha presença vai contigo e eu vou te dar descanso. Então, nós, com a presença do Senhor, temos descanso. E ao contrário também, o Senhor no barco tem descanso. E Ele é que está guiando todas as coisas. Isso é muito importante a gente entender. O barco representa a igreja, a vida da igreja, porque é como o Senhor disse em João 17, nós estamos no mundo, é exatamente essa figura, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. E o mar, no Novo Testamento, irmãos, ele representa o mundo. Se você vai lá em Apocalipse, você vê que a besta
O anticristo, ele emerge do mar, o que nos indica que o anticristo vai ser um gentil, as nações pagãs. Já o falso profeta, ele emerge da terra, a besta emerge da terra, o que indica que o falso profeta tem ascendência judaica, ou seja, é um judeu. Talvez não seja um judeu que mora em Israel, enfim, mas isso já é outra coisa. O que eu quero mostrar é: o mar é um ambiente hostil, assim como o mundo. Não dá para você sobreviver no mar. Se você está no mar, você tende a afundar. Por mais que você lute, por mais que você nade, uma hora as suas energias acabam, porque você não tem como beber água, você não tem como se alimentar, e você afunda. E além disso, o que estava acontecendo? Ali os ventos, a própria água, eles estavam se agitando contra o barco. E isso indica a atividade dos demônios e dos anjos caídos, tentando sempre atrapalhar a travessia, a direção que o Senhor dá para a igreja. E quando o mar consegue vencer a batalha contra o barco? Quando ele entra no barco. Se há um furo e a água entra no barco, o barco afunda também. Eu já ouvi muitos dizendo assim: olha, o mundo está entrando na igreja. Irmão, se o mundo está entrando na igreja, a igreja não é um local em que você fecha a porta e pronto, o mundo não entra mais. Se o mundo está entrando na igreja, eu e você somos a igreja. Então o mundo está entrando por nossa causa. Você percebe? O furo está em mim, o furo está em você. Por onde o mundo está entrando na igreja. Por isso todos nós precisamos perceber a nossa posição. Nós, irmãos, juntos formamos esse barco. E é esse barco, irmãos, que vai levar o Senhor até onde Ele quer. Porque a igreja é o corpo de Cristo na terra hoje. Deixa eu aproveitar, vou ler alguns trechos, aqui, página 48, até no finalzinho, último parágrafo. Veja só, para você entender bem essa ideia do barco. Enquanto a obra de Deus avança, as forças espirituais do mal intensificam sua oposição. O barco com os discípulos representa a igreja, que, como vimos, está no mundo, todavia não pertence a ele. A igreja é um instrumento usado por Deus para realizar a sua obra, para cumprir sua missão. Ao mesmo tempo em que sofre os ataques do diabo, a igreja precisa da presença de Jesus. Com ondas e tempestades, o mar tenta impedir que o barco avance. O vento sopra e o mar se agita para impedir que a igreja avance e chegue ao seu destino. Se a igreja não avança, ela não causa preocupação ao império das trevas. Mas se a igreja quiser avançar, o mar tentará impedir, fazendo com que o barco seja varrido pelas ondas. Em Mateus está escrito que durante a tempestade Jesus estava dormindo. Ele estava em outra esfera, na esfera celestial, por isso não era afetado pelas circunstâncias. Os ventos provocados pelos principados e potestades que atuam no ar e a tempestade suscitada pelos demônios que tem seu lugar de habitação no mar procuram impedir o barco de avançar. Todo o exército do império das trevas luta contra o avanço da igreja. É por isso que surgem os ataques do inimigo, pois ele quer frustrar o progresso da igreja. O inimigo quer assustar-nos, mas não fiquemos atemorizados porque Jesus está dormindo dentro do barco. Quando despertado, ele nos diz: homens de pequena fé, eu estou aqui. O Senhor sempre está conosco. Esse versículo, a gente está lendo na verdade João 6, mas esse versículo, esse último trecho, homens de pequena fé, está em Mateus 8. E é muito significativo, irmãos. Por quê? Quando eles foram despertar o Senhor, Senhor, salva, nós perecemos. A resposta do Senhor foi: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E aí ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Quer dizer, é como se ele dissesse: eu estou no barco. Por que vocês não creem que eu estou cuidando de tudo? Percebe, irmãos? Às vezes nós somos tímidos, homens de pequena fé, e não percebemos que o Senhor está no barco. Que é o Senhor que está dando a direção. Ele pode até estar dormindo, ele pode estar descansando. Por quê?
porque a igreja é o lugar em que o Senhor tem descanso, até chegar no reino milenar. Então ele pode até estar dormindo, mas a presença dele está guiando. Então não sejamos homens de pequena fé, pessoas tímidas, pelo contrário, vamos confiar no Senhor, na direção que o Senhor está dando ao barco. E para finalizar, voltando ali para João 6, ali quando o mar começou a se agitar, aí o Senhor Jesus veio andando sobre as águas. Lembra que eu disse, se você está no mar, o mar representa o mundo, né? Você afunda. Mas o Senhor não afundava. O Senhor andava por sobre as águas. Sempre, irmãos, que nós estivermos na presença do Senhor, guiados pela palavra do Senhor, nós não vamos afundar. Mas quando nós seguirmos qualquer outra coisa que não for a palavra de Deus, nós afundamos. E aí vem a experiência de Pedro. Aqui João não relata o que aconteceu com Pedro. Ele apenas termina o trecho dizendo, né, Jesus disse para os discípulos, sou eu, não temais. Mas se você for lá para Mateus 14, você vê a mesma experiência contada por Mateus, mas aqui ele mostra o que aconteceu com Pedro. Então quando o Senhor Jesus chegou, os discípulos ficaram com tanto medo que eles disseram, é um fantasma. E começaram a gritar. E aí o Senhor disse, Mateus 14, 27, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aqui para o registro de João 6. Mas aqui Mateus continua contando a história. E aqui Pedro responde, ele diz ao Senhor, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o Senhor disse, vem. Quando Pedro desceu do barco, guiado, olhando para o Senhor, guiado pela palavra, ele andou sobre a água. O problema, irmãos, e aí entra aquilo que Paulo fala para os coríntios, não fique só olhando as coisas que são visíveis, porque as invisíveis é que são eternas. Quando Pedro começou a notar a força do vento e deixou de crer na palavra do Senhor, aí ele começou a afundar. E aí ele gritou, Senhor, salva-me. O Senhor estendeu a mão, tirou Pedro, voltou Pedro ao barco. E o que ele disse para Pedro? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Está aí, irmãos, nós precisamos crer na palavra que está guiando o barco. Porque senão nós vamos afundar e quando o Senhor voltar, você vai olhar para o Senhor e vai ficar aquela situação de Mateus 7, né? Senhor, mas eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo. E o que o Senhor fala? Eu não conheci. Quer dizer, eu coloquei você no barco, mas por que você não seguiu a palavra que guia o barco, que faz a vontade, a minha vontade, a vontade do meu Pai? Chegou uma hora você afundou. Não vamos afundar, irmãos. Vamos crer na palavra de Deus e seguir a direção que o Senhor está dando para o barco. Porque com toda certeza, irmãos, nós já vimos isso. A presença do Senhor está conosco. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando no canal do YouTube essas gravações, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.